Trindade novamente no Novo Testamento. Na igreja primitiva, é porque esse termo Trindade não está escrito dessa maneira, não. Então, ao longo do tempo, do segundo século depois de Cristo, o presbítero de Carlo, norte da África, Tertuliano, cunhou esse termo e disse: olha, nós podemos tentar explicar e esclarecer o ser de Deus, entendendo ele como Trindade. E nesse conceito, foi aí que a igreja começou a entender que esse Deus era Trindade. E, ao mesmo tempo, eram pessoas. Pessoa de Deus Pai, pessoa de Deus Filho, pessoa do Espírito Santo. E isso a igreja entendeu e fixou ainda melhor essa compreensão. Então, por exemplo, tanto no credo de Atanásio ali, que finalizou no século VIII, né, de maneira final, a fé católica é essa: cremos e adoramos o Deus em trindade e em unidade, pessoas distintas, mas uma substância. Está lá no credo de Atanásio. João Calvino, Institutas, confirmou essa ideia da própria trindade. E, ao mesmo tempo, na igreja moderna, hoje, nós entendemos que é uma doutrina fundamental. Então, hoje, quem nega a trindade de Deus, nós sabemos que é uma heresia, que é mentira e que não é verdade. Então, a trindade e esse conceito está sobre toda a Bíblia. Mas por que é importante falarmos sobre ele? Porque Deus, como Pai, se revela quando olhamos para o ser de Deus e entendemos que é um Deus trino. E que ali podemos reconhecer que há um Deus que é Pai. É claro que a gente não pode definir Deus. Quem somos nós para definir Deus, se Deus é muito maior do que nós? Mas nós podemos tentar esclarecê-lo. Nesse sentido, o Wayne Grudem define assim, diz assim: Deus existe eternamente com 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus, e existe apenas o Deus. É Deus 3 em unidade. E aí, eu quero rapidamente aqui trazer uma citação, uma explicação sobre cada pessoa, para que a gente possa desenvolver. Deus Espírito. O Espírito Santo é Deus. Sua obra consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo, em especial na igreja. Ele é o membro da Trindade que as Escrituras com mais frequência representam como aquele que está presente para fazer a obra de Deus no mundo. Nós sabemos, quando Jesus, em João 14, vai falar do Espírito Santo, ele diz que enviaria outro conselheiro, outro consolador. E esse outro termo é uma referência à mesma substância, ou seja, se referindo que, como ele é Deus, que ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou, o Espírito Santo também é Deus. Ao mesmo tempo, nós temos o Deus Filho. Berkhoff diz, não foi o Deus Trino, mas a segunda pessoa da Trindade que assume a natureza humana. Por essa razão, é melhor dizer que o Verbo se fez carne do que dizer que Deus se fez homem, mesmo sabendo que cada uma das pessoas divinas agiu na encarnação. E aqui fica claro a ideia de cada pessoa, qual é a sua função. O Deus Espírito, o Deus Filho, que é ele que se encarna para vir à humanidade, salvar a humanidade. Nesse sentido, quando nós olhamos para o Deus Filho, nós podemos compreender, a partir do diálogo de Jesus com Filipe, que o Deus Filho revela exatamente o caráter de Deus Pai. Revela exatamente o caráter de Deus. Por quê? Porque ele afirma da seguinte maneira: Filipe, depois de um discurso de Jesus se despedindo, não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim, ele vai falando. E aí Filipe faz uma pergunta: Senhor, revela-nos o Pai, e isso nos basta. E aí Jesus diz a ele assim: olha, Filipe, você tem andado há tanto tempo comigo, quem me vê o Pai. Quem vê a mim, vê a essência do caráter de Deus. Eu revelo o próprio Pai. Então, é ao olhar para Jesus que nós conseguimos também entender quem é o Pai. Nesse sentido, o próprio Jesus ensinou, como eu já falei, os discípulos a se referirem e se relacionarem com Deus como Pai. Então, quem é esse Pai? Esse Pai é um Pai perfeito. E talvez essa seja a melhor maneira de começarmos a falar sobre o Pai. O Pai é um Pai perfeito. Jesus diz, olha, sejam perfeitos. Por quê? Porque Jesus disse para a gente viver uma integridade absoluta. Porque ele disse, que olhem para o Pai. Porque perfeito é o Pai celestial de vocês. Então, o Pai é perfeito. Mas o Pai não é perfeito e distante. O Pai é perfeito e presente. Então, Romanos 8,15 vai afirmar que nós recebemos o Espírito de adoção, que nós podemos chamar Deus de Paizinho. E como é que eu posso chamar alguém que é distante com um termo tão íntimo? É porque esse alguém não é distante. Deus é um Pai perfeito, mas Deus é um Pai presente e pessoal. E nós vemos em Jesus diversas qualidades e atributos do Pai revelados.
nós vemos que esse pai é recompensador, abençoador, generoso, soberano, perfeito, digno. Nós vemos que ele tem toda a autoridade, que a autoridade original é dele. Nós vemos que esse pai tem incontáveis qualidades. Bom, se eu, enquanto cristão, entendo que eu sou filho de um pai perfeito, como não viver uma vida cristã que é plena? Agora, se eu não entendo quem é esse pai, eu corro sérios riscos de não conseguir viver uma vida cristã da maneira como Deus Pai deseja. Nesse sentido, Wayne Grudem diz, entre a Trindade, sempre houve igualdade de importância, pessoalidade e dignidade por toda a eternidade. Mas sempre houve também diferenças de papéis entre os membros da Trindade. Deus Pai sempre foi o Pai e sempre se relacionou com o Filho, como um pai se relaciona com o seu filho. Embora os três membros da Trindade sejam iguais em poder e em todos os seus atributos, o Pai não veio morrer pelos pecados e o Pai não se derramou sobre a igreja no Pentecostes, no poder da nova aliança. Com isso, nós conseguimos entender ali Deus Espírito, Deus Filho e Deus Pai. Porém, por que não vivemos uma vida cristã plena com a compreensão de que esse Deus nos deu uma herança perfeita para que a gente possa viver? Nesse sentido, existem três grandes desafios que nós demonstramos no trabalho que afetam a compreensão da paternidade de Deus. E o primeiro não poderia ser outro que não o pecado. Por quê? Porque em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam, existe uma separação de Deus com o homem, do homem com ele mesmo, do homem com o outro, do homem com a natureza. E essa separação, esse afastamento, faz com que ali se comece uma visão distorcida de Deus. Por quê? Porque ali eles começam a enxergar coisas que eles não deveriam enxergar e que não estão corretas. O texto diz que eles estavam nus e não tinham vergonha. Gênesis 2. Gênesis 3, e eles perceberam que estavam nus. Ali começa uma distorção na maneira como, por causa do pecado, o homem enxerga Deus. Inclusive, o crente enxerga Deus. Porque ali, Adão e Eva eram a expressão de um relacionamento mais íntimo possível que alguém poderia ter com Deus, no mundo sem pecado. A partir do pecado, isso muda completamente. E a primeira reação de Adão, de alguém que podia se relacionar com Deus, agora é, eu me escondo de Deus. Eu me escondo atrás, né? Eu me escondo do Senhor, e Deus tem que perguntar, onde é que você está, Adão? Porque ele se escondeu de Deus, porque agora ele tinha medo de se relacionar com Deus. E quando nós temos medo de se relacionar com Deus, nós não compreendemos, nós não conseguimos compreender que ele é um Deus que é bom. Isso, para mim, marcou muito quando eu estava fazendo esse trabalho. O único momento que Jesus, em referência direta ao Senhor, falando diretamente com Deus, não se referiu a Deus como Pai. O único momento foi quando Jesus se fez pecado por nós. 1 Coríntios afirma que ele se fez pecado por nós. No momento que ele se fez pecado, ele não falou meu Pai. E o termo original afirma isso. Ele afirmou, meu Deus, por que você me abandonou? Então, muitas vezes, o pecado traz essa sensação de abandono que muitas vezes pessoas têm em suas famílias. E nós podemos, enquanto crentes, ter com Deus. Como é que eu vou entender que esse Deus é meu Pai e que eu tenho uma herança nele se eu estou absolutamente afastado dele por causa do pecado? Essa sensação de abandono é por causa do pecado, mas é também por causa, muitas vezes, de um modelo de família que foi, com o tempo sendo construído, afastando a figura paterna do homem do seu filho. Então, por exemplo, os seus filhos. Nós temos ali 3 modelos de família que nós falamos nesse trabalho. Modelo de família tradicional, moderna e pós-moderna. Nesse sentido, no modelo de família tradicional, nós vemos que a ideia era um casamento arranjado pelos pais, e um casamento que tinha o acordo patrimonial como a base. Não precisava haver afeto entre o casal. E nós vemos isso na própria Bíblia. Exemplos desse tipo. Nós vemos Isaac e Rebeca, Jacó e Lia, né? Raquel ele tem afeto, mas Jacó e Lia. Então nós vemos que existem casamentos assim por causa do contexto. Com o tempo, nós vemos que, segundo a classificação ali dos autores, Kunig e Arpini, eles vão falar sobre o modelo de família moderna. E, nesse sentido, essa família moderna começa a mudar. O casamento já é por causa do afeto. A família burguesa, ela se reúne por causa do afeto, do amor que tem um pelo outro. Só que isso gerou papéis. O homem, o responsável pela produtividade do lar,
sustento, nós sabemos disso no texto bíblico, e a mulher que ficava em casa cuidando do seu lar. E nesse contexto havia um cuidado, que era o cuidado absoluto da mulher com o filho e o pai ausente dessa criação. Com o pai ausente dessa criação, começou ali o distanciamento da figura paterna com o seu filho. E aí os filhos começaram a enxergar os pais como figuras que são ausentes. E aí, esse modelo entra em crise quando, por exemplo, ali começam a inserção da mulher no mercado de trabalho, as teorias e a perspectiva feminista, a possibilidade de divórcio de maneira mais fácil, e isso ruim. E agora, na sociedade pós-moderna, a ideia do casamento, desse amor, é um amor sexual. A gente se casa para ter liberdade sexual e, ao mesmo tempo, nós nos mantemos enquanto isso nos faz bem. Porque quando não mais nos fizer, nós acabamos com essa relação. E isso gera uma relação inconstante que, novamente, a figura paterna é atingida. Porque foi nesse contexto que começou a ter, por exemplo, que é de maneira saudável também, sabendo usar, os direitos da criança. Então, o Estado começou a interferir mais claramente na família. E o pai, que já tinha um papel ausente, ficou ainda mais ausente, porque agora o papel que ele deveria ser dele é do Estado. A mãe e o Estado cuidam dos seus filhos e o pai não está ausente, apenas provendo para eles. Se a gente vê na nossa sociedade, por exemplo, nós vemos que a licença de paternidade é 5 dias, a mulher 4 meses. Nós vemos que 87%, quando há divórcio, da guarda dos filhos, ficam com as mães. A ausência paterna é muito clara. E isso gera o quê? Uma incompreensão quando alguém vive essa realidade e vai se relacionar como cristão com Deus. Como é que eu vou entender esse Deus? Muitas vezes da maneira como eu fui ensinado. Um Deus ausente. Um Deus que é o Senhor, um Deus que é o Criador, mas um Deus que não é meu Pai. Porque se for, nem eu quero esse Deus, porque esse Deus não é modelo para mim. Nesse sentido, o terceiro problema eu vou abordar para vocês são as distorções teológicas. E eu quero ler aqui como a influência da cultura afeta para falar da distorção teológica. Eu tenho quanto tempo ainda? Se não está marcando, eu estou vivo. Vamos lá. James Eckman diz o seguinte: a maioria dos pensadores, 10? Meu Deus. A maioria dos pensadores iluministas não era composta de ateus. Muitos deles eram deístas, ou seja, acreditavam que Deus criou o mundo para funcionar mediante leis perfeitas, mas não intervia mais no funcionamento atual, seja por revelação, seja por milagre. Desse modo, os deístas rejeitavam a Bíblia, os milagres, a encarnação e a ressurreição. O deísmo é um sistema no qual Deus é um proprietário de terras ausentes que não se envolve com sua criação física. Veja, se nós estamos querendo desenvolver o caráter pessoal da vida do cristão que é filho, com Deus que é pai, o deísmo e a sua influência afetam muito isso. Porque, novamente, distanciam absolutamente Deus. Então, se o pecado afasta, se a minha conjuntura familiar pode afastar, então a influência cultural, inclusive por causa de teorias como essa, deísta, influenciam ainda mais para afastar. Nesse sentido, as deturpações teológicas afetam também. E aí é onde vem, por exemplo, o próprio liberalismo teológico na época ali do iluminismo, que questiona a inerrância e a infalidade bíblica e difunde a ideia da paternidade universal. Olha que interessante. Se a Bíblia não é infalível e é inerrante, eu posso dizer que Deus não é trino. E o liberalismo questionava a trindade. Se Deus não é um Deus trino, eu posso questionar a figura do Pai. Eu posso questionar a encarnação do Filho. Eu posso questionar a obra do Espírito. E eu questiono tudo. Ao mesmo tempo, existe uma difusão de uma ideia que é perigosa, que é a difusão da ideia da paternidade universal de Deus. Olha só, Jesus em João 8,44 diz assim aos líderes religiosos: vocês são filhos do pai de vocês, do diabo. Jesus está dizendo: olha, eu posso ser filho do diabo, ou eu posso ser filho de Deus. Eu posso ter a paternidade íntima, pessoal com Deus, ou posso não ter. E nesse sentido é que é importante dizer, João 12, aqueles que creram em Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem tem o direito? Aqueles que creem em Jesus. Bom, na prática, por que isso afeta? E aqui é muito importante, indo aqui para essa etapa do capítulo dos resultados. Por que isso é importante? Porque quando nós olhamos a parábola dos talentos, o Senhor, representado por Deus, dá a 3 servos 3 quantidades de talentos diferentes. Um ele dá 5, um dá 2 e um dá 1.
Deu de acordo com a sua capacidade. O que tinha 100 multiplicou. O que tinha 2 multiplicou. Mas o que tinha 1 não multiplicou. Mas a questão para a gente não é que ele não multiplicou, é porque ele não multiplicou. Olha a visão distorcida que o servo tem do seu Senhor. Ele tem a visão do seguinte: eu sabia que o Senhor é o Senhor severo, que colhe onde não plantou, ajunta onde não semeou. Isso é mentira. Porque o Senhor tinha acabado de recompensar dois que tinham acabado de reproduzir e disse assim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ele era um Deus bom, um Senhor bom. Mas aquele que tinha a visão distorcida não conseguia entender isso. E por causa de uma visão distorcida do caráter do seu Senhor, que também era pai, ele não viveu uma vida plena e não multiplicou aqueles talentos. Logo, é claro que não compreender a paternidade perfeita de Deus nos leva a não viver uma vida cristã plena. E há, de fato, uma vida cristã plena a ser vivida. Romanos 8, no capítulo 15 a 17, diz: vocês não receberam o Espírito que escraviza vocês, para vocês temerem, mas o Espírito que adota como filhos, por meio do qual chama Abba Pai, Paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aí é a parte-chave. Se somos filhos, somos herdeiros. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus pela fé em Cristo. Nós somos adotados por Deus. E quando nós somos adotados por Deus, nós agora temos acesso a um Deus que é Pai. E temos acesso a uma herança. Essa herança é o que está escrito ali. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E a herança que Cristo tem para nós, a herança que Deus tem para nós, ela é perfeita. Sendo uma herança perfeita, se eu entender ela e vivê-la, eu terei uma vida cristã plena. Porque eu não viverei com medo, como o servo que escondeu o talento. Eu viverei crendo nesse Deus que me torna herdeiro pela fé em Cristo. E que me torna filho, porque agora eu crio em Cristo. E Deus, então, agora é meu Pai. Então, é claro que creio na paternidade de Deus. Creio nessa adoção que Deus nos trouxe. Traz uma vida cristã plena, que tem uma herança. E essa herança é perfeita. O Senhor nos selou com a presença do Espírito, com o selo do Espírito Santo, nos deu a sua presença. Nós podemos ter orações a Deus íntimas e atendidas. Provisão para as nossas necessidades. Livramento. Disciplina. Participação na família divina. Perdão, vida eterna. Tudo isso é herança. Se alguém não enxerga que Deus é o seu Pai, esse alguém vai ter essa herança distorcida. Ele não vai conseguir entender o quanta coisa Deus preparou para ele. É interessante em Mateus, no capítulo 6, ele vai dizer assim: quando vocês orarem, orem assim. E aí, quando vocês orarem, orem assim, a gente fala de oração. Mas ele diz: orem pelo pão de cada dia, provisão. Peça para que livrem do mal, livramento. E perdoem os seus pecados como Deus perdoa. Perdão. Em outros momentos, essa herança é ampliada. Claro, nós temos uma herança por eterno. Mas nós temos uma herança, um legado, aqui também. E nós podemos desfrutar dessa vida plena até que ele venha. Porque nós sabemos, nós viveremos essa vida plena quando ele voltar. Mas e aqui, como temos vivido? A ideia dessa pesquisa é falar sobre isso. Sim. Então, gente, nós encontramos aqui alguns resultados. Eu queria falar sobre 4 resultados claros nesse tipo de trabalho. Primeiro, o trabalho demonstra que a compreensão da Trindade é necessária para a compreensão da paternidade de Deus. Pois apenas com esse entendimento é possível ter um relacionamento correto com o Pai. O primeiro resultado é: se eu entender a essência de Deus, o ser de Deus, eu entenderei que Ele é um Deus Trino. Se eu entendo que Deus é um Deus Trino, eu entendo essa essência, que eu posso me relacionar com o Pai. Mas se eu não tiver essa compreensão, eu não consigo me relacionar com o Pai. Porque quem aponta para o Pai é justamente a compreensão da essência de Deus. E isso é muito importante, essa compreensão da Trindade para a compreensão da paternidade de Deus. A segunda coisa é que a paternidade de Deus possibilita ao filho vencer o medo e viver de forma ousada e confiante, usando os dons e talentos que foram dados pelo Pai. Há muitos de nós que talvez não vivamos cristãos como deveríamos viver, porque não entendemos aquilo que temos acesso em Deus e vivemos com medo. Mas Deus nos deu talentos para que a gente possa usá-los. Então, essa compreensão de que somos filhos dá segurança. Eu posso usar os meus talentos, porque Deus me dá segurança, Deus Pai, para que eu viva isso. Ao mesmo tempo, o terceiro resultado
é que a compreensão da paternidade de Deus é necessária para o ensino fiel da igreja. Pastores e mestres precisam compreender bem esse conceito para repassar com clareza e assertividade. Pode ser único de modo especial para o ministério infantil, adolescentes e jovens, além de missionários em campo. Então, a igreja, compreendendo isso, ensina isso. Ensinando isso, vive isso. Vivendo isso, transforma o ambiente onde elas estão emocionados. Então, tudo começa no ensino claro sobre a paternidade de Deus. Você pega uma criança e desde o começo você começa a mostrar a ela que Deus é Pai, ela vai ter uma compreensão muito mais segura dessa paternidade de Deus de quem Deus é. Se ela não compreender isso, ela vai entender que as experiências que ela tiver na vida dela definirão aquilo que ela vai acreditar sobre paternidade. Só que a Bíblia deve ser o que é de cada um. Então, tem gente que diz assim, ó, Deus é muito grande e é muito ocupado para se preocupar comigo. Essa é a compreensão equivocada do ser de Deus, de quem Deus é. E, por fim, a compreensão da paternidade de Deus leva o crente a desenvolver um relacionamento cada vez mais pessoal, de maior intimidade e confiança em Deus. Então, aqui, por fim, a grande ideia dessa pesquisa também é demonstrar que nós podemos ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Que Deus é Senhor, que Deus é Criador, mas Deus é um Pai presente e nós podemos chamar Ele de Paizinho, porque Ele é um Deus que cuida de nós, que tem uma herança para a vida dele. 3 considerações finais. O pecado afeta a compreensão da paternidade de Deus e gera medo do castigo. O pecado que afeta a compreensão da paternidade de Deus e gera medo do castigo deve ser combatido pelo crente. Se nós entendermos que o pecado nos afasta de Deus, nós nos afastaremos do pecado para nos aproximar de Deus. Segunda coisa, o conhecimento bíblico sobre a paternidade de Deus, colocado em prática, transforma a maneira e qualidade da vida de muitos cristãos. Se esse conhecimento colocado em prática, a maneira de viver será absolutamente diferente. E, por fim, a igreja precisa estar atenta para que o seu ensino permaneça fiel e verdadeiro. Porque o Pai precisa continuar sendo apresentado como de fato ele é. Perfeito.